E essa profecia, Isaías atenta para o fato já de quando eles forem cativos ao reino da Babilônia, já mostrando a graça de Deus, já mostrando que Deus, embora eles virassem as costas, Deus ainda assim traria o consolo para a vida deles. E dentro de nós continua martelando essa pergunta: meu Deus, cadê a sua voz? Cadê? E essa voz aumenta mais ainda nossas cabeças quando a gente começa a comparar isso com o ímpio. Nós temos a tendência de fazer isso. Nós olhamos para uma outra pessoa que vive no mundo, uma pessoa que muitas das vezes não declara o Senhor como Senhor e Salvador, uma pessoa que muitas das vezes, na maior parte de suas vidas, como eu, quando não era convertido, fazia, vive uma vida totalmente oposta àquilo que Deus pede para que nós façamos. E eu olho essa vida dessas pessoas e ponho em contraposição com a minha e me pergunto: Deus, por que será que o Senhor não ouve? Por que eu passo pelas tribulações? E essa pergunta continua martelando: o teu braço encolheu, o Senhor tapou os ouvidos, fechou os olhos. Será que talvez o Senhor tenha se rebelado, não, mas se voltado contra a gente de tanta perversão que nós praticamos? O que será que tem ocorrido para que nós não tenhamos a resposta de nossas tribulações? Quantos de nós entramos aqui hoje e antes de entrar estava perguntando: meu Deus, eu não aguento mais esse problema. Não aguento. Quanto tempo passando por isso? Quanto tempo passando por essa luta? Já não aguento mais. E eu venho essa noite em nome de Jesus te dizer, meu querido, que Deus manda te dizer: consolai. Consolai o meu povo. Agora, nós precisamos entender uma coisa. Deus, quando manda esse consolo para o povo deles, Ele deixa bem claro no texto, no capítulo 40, que o grande sofrimento que nós enfrentamos nessa vida hoje, e que nos consome, porque problemas todos nós vamos enfrentar sempre, sempre. Agora, a diferença de sermos consumidos dia após dia, entristecidos, sabe, o pensamento está voltado para aquele problema 24 horas, o tempo todo, você acordar e dormir pensando naquele problema. A diferença, a Bíblia fala que é porque nós colocamos a nossa expectativa de consolo naquilo que é erva, naquilo que a palavra de Deus chama erva, naquilo que passa, naquilo que o hálito do Senhor sopra e que amanhã já não tem mais. Em palavras simples dizendo, nós colocamos nossa esperança no nosso dinheiro, no carro, num trabalho, numa poupança que a gente luta todos os dias para tentar fazer e não consegue. Nos sonhos, nos projetos nossos, pessoais, que muitas das vezes nada tem a ver com Deus. Nós colocamos isso tudo diante de Deus. E ao obtermos de volta a resposta silenciosa, na verdade, a não resposta aparente de Deus, nos frustramos, nos entristecemos e perguntamos: Deus, onde está o Senhor? O que eu tenho feito, meu Pai? Em outras palavras, se eu te declaro Deus, o meu Senhor e Salvador, por que o Senhor me deixa passar por isso? E o Senhor Deus fala para você essa noite, que você talvez esteja olhando pelo prisma errado. Talvez você esteja olhando pelo ângulo errado da sua vida. É para isso que Deus atenta. Na verdade, o que Deus diz: consolai, consolai o meu povo. Na verdade, o consolo já estava estabelecido quando Deus disse isso. Porque o consolo de qual Deus fala aqui não é um consolo: consolai o meu povo, aquele que está ali pedindo por um carro, dê um carro. O que está ali pedindo por uma casa, dê uma casa. O que está ali pedindo por um emprego, dê um emprego. Não é esse o consolo que Deus estava falando na palavra dele. O consolo que ele estava falando era a tua salvação. Era Jesus Cristo. Era o sangue do Cordeiro. Essa é a consolação ao qual nós devemos esperar todos os dias, porque essa não falha nunca. Essa a palavra de Deus diz que não é a erva. Essa é a palavra de vida eterna. Por isso Paulo em Romanos diz: atentai-vos para o que não se pode ver, porque aquilo que se pode ver
é temporal, passageiro. Mas aquilo que não se pode ver é para sempre. A verdade é que nós passamos as nossas vidas, dia após dia, vivendo uma vida em busca de projetos pessoais que nada tem a ver com Deus. Sonhamos sonhos que não são sonhos de Deus. Esperamos coisas que não são coisas que Deus espera. Quebrantamos nossos corações com coisas que Deus não quebranta o coração dele. E nos frustramos. O Salmo 73, Asaf fala que, por um momento, o pé dele se resvalou, ele quase escorregou, ele quase se desviou dos caminhos do Senhor, porque ele olhou com tanta intensidade para o ímpio que prosperava lá fora, e ele olhava para a vida dele e falava, eu não tenho aquilo, que ele começou a cobiçar e invejar aquilo. E ele diz, no Salmo 73, que aquela época de ignorância dele quase arruinou a vida dele. Porque por um momento ele se voltou para aquilo que é erva. E na verdade, como nós colocamos essa pergunta dentro do nosso coração, quando nós colocamos esse questionamento, será que Deus encurtou o seu braço? Será que tapou os seus olhos, os seus ouvidos? Quando nós fazemos isso, nós começamos dentro de nós a criar um processo que nos faz se afastar de Deus da seguinte maneira: eu deixei minha vida por 4 anos na mão de Deus, e esse problema, minha situação financeira, meu casamento, uma doença, um parente que não se converte, não mudou. Cansei, vou resolver com as minhas mãos. A verdade é que quando nós questionamos a Deus dessa maneira, nós entramos numa luta entre nós e nossa mente. Às vezes nós achamos que é o diabo, mas é a nossa mente. A nossa mente passa a nos dizer, dia após dia, que Deus não fará aquilo que você quer. Talvez também não faça, porque talvez não seja a vontade dele. Eu costumava dizer para a Betânia, eu falei, Betânia, a gente se aflige tanto com coisa de dinheiro nessa terra, que eu falo muito de dinheiro porque 90% das pessoas que estão aqui vieram buscar dinheiro. Sabe? E se for o plano de Deus, se permeia pelo propósito de Deus em nossas vidas, nunca ser rico. Ou, de repente, viver de paycheck em paycheck, ainda que você seja um dizimista fiel. Onde será que tem que estar nossas cabeças? Então, essa guerra que nós travamos dentro da gente, com nós mesmos, vai nos afastando de Deus. Se o braço de Deus se encolheu, eu vou estender o meu e vou fazer por mim mesmo. Só que nesse processo de tentar fazer com as nossas próprias mãos, eventualmente nós vamos estar tomando decisões erradas, tendo atitudes mal pensadas, muitas das vezes aliadas ao pecado. E eventualmente, futuramente, você vai ter um sentimento de culpa muito grande em você. A pessoa vai passar a entrar num conflito existencial muito grande entre ela e Deus. Eu criei, não aconteceu, agora eu também não criei, também não acontece. O que acontece? Por que eu estou aqui? O que está acontecendo? E a pessoa entra num cansaço. É onde a palavra de Deus diz